Sejam bem-vindos. Está no ar o seu podcast da Engenharia, Arquitetura e da Construção a Seco. Eu, James Souza, engenheiro civil, host aqui do Diário de Obras de Podcast, tenho o prazer em recebê-los. Antes que eu me esqueça, deixe seu like, comenta e compartilha. Hoje nós temos o enorme prazer de recebê-lo aqui em nosso podcast, a melhor fornecedora de serviços de construção a seco pelo CREA Minas em 2023, melhor fachada de cinema de rua em steel frame em 2023 pelo Enix e referência em nosso estado em UBS, que é a Unidade Básicas de Saúde em steel frame em Minas Gerais em 2023. Sejam bem-vindos, Rony, e sejam bem-vindos, Gustavo, da família Metalite. Obrigado, James. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. O seu trabalho é importante para o sistema da construção a seco em todo, né? Principalmente em Minas aqui. Acho que é o primeiro podcast e parabéns pelo trabalho. E o que a gente puder agregar e acrescentar, pode contar conosco. Prazer. Sinta-se à vontade, Gustavo, também. Obrigado pelo convite. É uma honra para nós, assim como o Rony disse, né? E é sempre bom a gente poder ter abertura nesses canais para difundir mais o sistema, desmistificar alguns paradigmas que existem, né? Legal. O intuito hoje, né, do nosso bate-papo, hoje nós vamos falar um pouco do que é muito místico, né, a industrialização na construção civil, vem ganhando um espaço muito grande, aí, começando aí na década de 80, 90, né, mas agora em 2024, perdão, né, ganhando maior volume, né, principalmente no nosso estado hoje, né, havíamos conversado isso informalmente hoje aqui, falando a respeito de quanto vemos ganhando espaço em Minas Gerais, especificamente, né? No Brasil também, o volume de empresas hoje atuando nesse mercado, né? Então, gostaria de falar com vocês hoje sobre, em relação ao custo, sobre a convencional e o steel frame. O que vocês acham a respeito disso? Realmente, como é muito místico as pessoas acharem mais caro o convencional, né? O que vocês acham a respeito hoje do nosso mercado? Se realmente a alvenaria ela é mais cara que o steel frame? Eu acredito que isso está mudando, né? Gustavo e eu, nós vimos para cá já conversando alguma coisa nesse sentido, até porque por tudo que tem acontecido no mercado. Eu acho que o steel frame ele tomou uma proporção muito grande e muito forte nos últimos 2 anos, experiência própria, talvez para alguns muito mais, né? Mas a questão do valor, nós até recebemos há pouco tempo agora um cliente em nosso escritório. E ele veio a reafirmar algo que um cliente que nós já construímos para ele nos falou. Olha, steel frame é mais barato. Eu tenho uma frase. Eu falo que o steel frame ele é mais caro, porém mais econômico. Essa é uma frase particular nossa. Isso gera uma dúvida e uma interrogação enorme assim, em quem está escutando. Como assim é mais caro, porém mais econômico? A gente entra nas minúcias, né? Quando você fala assim que o sistema é mais caro, você vê uma nobreza e qualidade em todos os materiais. Né, da linha produtiva do material, do aço ao parafuso, as placas, são produtos certificados, com garantias, que você percebe ali, lote de fabricação, enfim, em toda a sua cadeia, certo? Então tem que ser um produto mais caro. Né? Entretanto, quando você vai para uma obra, você encontra o menor desperdício, você encontra uma maior durabilidade no material, você encontra um tempo menor de obra. Né? O tempo menor de obra, vou agora olhando para o ponto de vista do cliente, né? De quem está contratando isso, é mais barato. O resíduo que se dá de uma obra, você não só está comprando de forma sustentável, como você também está economizando o descarte. Então, é uma obra mais econômica. Né? O Gustavo, ele é o diretor de operações, o Gustavo sempre está mexendo com números, o tempo inteiro números. Eu como CEO, eu estou mais voltado aos negócios, e o Gustavo falou algo muito interessante, né? Gustavo, vindo para cá, falou, cara, o sistema é mais barato. Ele é mais barato. Temos clientes, como o Rony diz, que fizeram a planilha, colocaram no lápis mesmo. Por que eu digo que o steel frame é mais barato que a alvenaria? Ele é mais caro para o cliente a hora que ele recebe um orçamento, por exemplo. Só que o steel frame, nós conseguimos colocar no orçamento lá a quantidade exata de parafusos, por exemplo, que ele vai usar na obra dele. Então ele vai pagar por aquilo que efetivamente ele vai usar na obra dele. A alvenaria,
uma construtora ou um empreiteiro, ou seja, um mestre de obras que vai dar um orçamento, ele vai dar uma estimativa de valores. Então a estimativa dele pode variar para mais ou para menos. Na grande maioria, a estimativa dele está subdimensionada. Então durante a obra ele sempre vai ficar pedindo mais material, mais material, mais material, mais material, mesmo que o valor da mão de obra dele seja fixo. Está aqui, esse é o valor da minha mão de obra, não muda. E o desperdício numa obra convencional em alvenaria, ele é muito grande em relação ao steel frame. Steel frame é até 3%, e esse desperdício, digamos, de steel frame de 3%, ele pode ser reutilizado na própria obra como um reforço, alguma coisa, ou para reciclagem. Então você vende esse material para reciclagem. Ele é 100% reciclado, todos os materiais utilizados no steel frame. Alvenaria não, 20% que você desperdiça ali, ele vai para uma caçamba de entulho. Então você também utiliza mais custos indiretos com caçamba de entulho, com custo de água, não só para executar a obra em alvenaria, mas para limpar as ferramentas, uma betoneira, né, uma pá, uma colher, que seja. Então, se você colocar na planilha, ao final da obra, você construir 2 edificações com o mesmo projeto, uma em alvenaria e uma em steel frame, o steel frame sai mais barato no final da obra. Legal. Complementando aí também, né, como você falou da água, né, uma coisa que a gente percebe em um estudo que a gente fez aí recentemente, que a gente gasta aí 500 litros de água para convencional por metro quadrado, vamos dizer assim, para a edificação convencional, né, uma residência. E gastamos 5 litros, né, apenas com steel frame, né, então exatamente. É bem irrisório, vamos dizer assim, né, é um valor que na ponta do lápis, no final da obra, né, é um custo que ele agrega e tem um valor expressivo, né. Outra coisa também que pode impactar diretamente o valor que a alvenaria ela vai sofrendo os preços ao decorrer da obra, né? O diferente do steel frame, que você contrata uma obra ali, como ela é basicamente um Lego, né? Você compra ela toda pronta já no início, vamos dizer assim, né? Então você, mesmo tendo essa variação que pode ocorrer no mercado, né? No steel frame você tem um impacto não tão expressivo como dizer assim na alvenaria, que é a obra, que aí você vai ficar ali em tempo que ela é muito maior. Esse valor diluído a esse tempo, né, que essa alteração que a gente tem do material, tijolo, areia, cimento, né, isso no final da obra realmente isso causa um impacto financeiro grande. E pegando esse gancho, assim, gostaria de saber qual a visão de vocês, assim, qual é o benefício que vocês acham em construir em steel frame, assim, para o mercado, né, para as pessoas que gostariam de fazer esse sistema e que ainda não teve nenhum contato. É uma pergunta que nós recebemos muito também, assim, qual que é o maior benefício em construir através desse sistema, assim? Só um minuto, gente, antes de vocês responderem, vai dar o corte perfeito. Só arredar esse microfone. Só porque tá pegando aqui. Legal. Podemos? Pode responder. Legal. Agora. Legal. Existem muitos benefícios, né? O nosso escritório hoje é o nosso showroom. Nós temos uma obra lá de 130 metros quadrados. E quando eu recebo um cliente, eu não falo com ele que é a obra de steel frame. Então ele está entrando numa obra sem saber. E, muito embora nós estamos recebendo menos clientes com dúvidas, nós já recebemos mais clientes muito mais esclarecidos, né? O cliente, quando ele fica sabendo que a obra de steel frame, aí ele, olha só, conforto, olha só o isolamento. Né? Nós temos uma sala de reunião, então quando eu falo, vamos fazer um teste aqui. Né? Nós temos um galpão, e aí normalmente eu tenho um ruído acontecendo lá por conta de obra que está off-site, e aí a gente entra naquela sala, você vê ali um dos milhares de benefícios aí que nós temos lá em steel frame. Isolamento, qualidade térmica. Nós temos clientes que estão vindo do exterior e eles falam assim, olha, não entendo muito o brasileiro, as casas aqui esquentam muito no verão e esfriam muito no inverno, e essa é uma preocupação que eles têm muito lá fora. E o brasileiro nem tem tanto. O brasileiro quer uma parede muito alinhada, com o gesso liso, né? Bate a luz assim na lateral, ele não vê nada, isso está perfeito. Mas em relação ao isolamento termoacústico, não é um benefício que se preocupa tanto. E no steel frame a gente faz isso como se diz, com o pé nas costas, né? Sim. Porque naturalmente o sistema fornece isso. Então, eu poderia dizer inúmeros benefícios, mas algo que me chama a atenção, em que eu reduzo o ar-condicionado num verão e eu tenho
poucos problemas com frio no inverno, é isso, isolamento termoacústico, sem falar agilidade, enfim, tem tantos outros, né? Acho que a gente poderia bater uma bola de tantos benefícios que o sistema tem. Tem chamado bastante atenção também, assim, né? Complementando, eu também, como engenheiro, né, pela experiência que eu tenho, também o que mais me deixa, assim, confortável dentro do steel frame é realmente essa questão térmica, né? Passamos muito, nosso país sofre muitas alterações, né? Época de frio, né? Realmente época de calor, dependendo da região dentro do Brasil, é um calor bem insuportável, principalmente a região do Nordeste, né? Mas a questão também da baixa manutenção, vamos dizer assim, uma coisa que chama muita atenção, né? Por exemplo, a alvenaria, você quer passar uma mangueira, você tem que quebrar muita parede, né? Depois tem que trabalhar em cima daquilo, fazendo um reboco de novo, emmassamento. Então, o trabalho que se tem para o retrabalho, né? Exatamente. Ele é muito oneroso, né? Sabe de uma coisa? Algo que é nativo no sistema que em alvenaria se dá muito problema, é o problema de infiltração por capilaridade. O sistema, de forma nativa, ele não vai ter esse problema nunca. Eu viro para o cliente e falei que, olha, eu posso te colocar em contrato que você nunca terá essa cena que eu mostro para ele uma parede, que ali 50 centímetros para baixo, todo ano ele vai ter que descascar aquilo, refazer. Eu falei, olha, você não tem problema com isso. Né? É uma coisa que as pessoas ficam assim, olha, impressionante, né? Isso causa um impacto de fato aí. E, enfim. Realmente. E isso já vem na previsibilidade no planejamento do início da obra, né? Com certeza. Algo que muitas vezes a gente fala, é o que você falou, né, Gustavo, a respeito do início da obra. Eu vou contratar essa obra porque o empreiteiro me deu um orçamento muito mais barato. Mas, por ser uma obra específica, uma mão de obra bem específica também, então nós conseguimos ter essa previsibilidade em relação até às patologias, né? Sim. Que o impacto que isso causa realmente na alvenaria ao longo prazo, a patologia que é causada ali com infiltração, né, fissuras, né? Porque a gente sabe que é uma residência, ela é rígida, não é flexível, né? Então, dependendo do que pode causar ali, como recalque que for naquela residência, então o que causa ali é muito brusco, vamos dizer assim, né? O steel frame, ele necessita do máximo de projeto antes de você começar uma obra. No Brasil hoje nós estamos acostumados muito a ver assim 2 meses de projeto, planejamento e 1 ano e meio, 2 anos de obra. Lá fora é o contrário, às vezes as empresas passam lá 1 ano fazendo planejamento, projeto, alterando, modificando. Em 6 meses eles executam a obra. No Brasil, nós buscamos mudar essa mentalidade, quebrar esse paradigma de que projeto é dinheiro jogado fora. Não. Tem muita gente que quer construir sem projeto porque o mestre de obra já faz isso há 30 anos, que não precisa de engenheiro, de arquiteto. Não, gente, nós precisamos desses profissionais. Porque é nessa fase que você vai economizar dinheiro. O dinheiro que você coloca em projeto, o que você economiza executando a obra depois é muito maior. Então nós temos que fazer projetos. Então por isso que o steel frame ele é mais barato, porque eu já sei onde é que vai passar a tubulação, onde é que vai passar os eletrodutos, onde é que vai ter o sistema de climatização, as esquadrias, qual tipo de esquadria, qual é o vão que eu tenho que deixar ali já no projeto. Na alvenaria não, vai se fazendo isso durante a obra. A janela aqui vai ser um pouquinho maior, quebra. Eu costumo dizer, tem muita gente que quando eu digo isso até torce o nariz, fica um pouco bravo comigo. Mas uma residência de alvenaria, quando você constrói ela e vai morar, já é uma casa reformada. Verdade. Você quebrou a parede para passar elétrica, hidráulica, como você mesmo disse, e você já refez aquela parede. Então nunca é uma casa nova, é uma casa sempre reformada. Você nunca vai ter uma casa em alvenaria nova. O steel frame não, ele proporciona isso. A partir do momento que a sua estrutura está toda montada, você já pode entrar com elétrica e hidráulica, enquanto nós vamos fazendo a cobertura, os fechamentos externos, a elétrica e a hidráulica vai passando dentro da parede, sem precisar quebrar e nada. Então o steel frame sempre você tem uma residência nova. A alvenaria não, a gente não consegue. Verdade. E pegando o gancho, né, falando sobre projeto, né, é uma dúvida que nós recebemos, inclusive no nosso escritório também, tem um projeto arquitetônico viabilizado para o convencional. Certo. Eu consigo adaptar esse projeto, ele é aceitável no steel frame, assim? Qual a visão de vocês? Assim? Sim, ele é aceitável. Essa é uma grande dúvida, até mesmo dos próprios profissionais que às vezes não têm muita intimidade com o sistema ainda. O que acontece? O arquiteto ele vai lá, ele pode projetar uma casa como se fosse para construir em alvenaria. Não tem problema nenhum. Nós pegamos esse projeto e levamos ele para o projeto estrutural, porque o carro-chefe do steel frame é o projeto estrutural. Então ele vai pegar ali e ele vai se basear pelo eixo das paredes. Então
mais de 90% dos projetos arquitetônicos projetados para uma casa em alvenaria, quando migra para o steel frame, você ganha espaço interno. Então você ganha metros quadrados ali em cada cômodo, porque as paredes são mais finas. E o steel frame, você pode fazer um projeto arquitetônico já pensado para o sistema? Sim, porque ali o arquiteto já vai poder, por exemplo, já dimensionar a parede, já elaborar uma parede com a configuração com que ela vai ficar no final. E aí você pode ganhar um pouquinho de espaço aqui e ali, ele pode otimizar a questão do design de interiores, essas questões todas. Mas o steel frame não precisa de um projeto específico arquitetônico pensado no steel frame. Ele pode ser adaptado na hora do estrutural. Se tiver uma alteração, alguma coisa que o estrutural fala, rapaz, aqui não dá, tem que fazer essa alteração, ou eu preciso de um pilar aqui, enfim, qualquer que seja, aqui tem um balanço muito grande, nós temos soluções, às vezes, para manter o projeto. Falou, aqui não vai dar para fazer 100% em steel frame em aço leve. Nós vamos precisar colocar um aço pesado. E quando eu falo aço pesado, não é esses aços de ponte, essas coisas não, que às vezes as pessoas assustam, né? É uma viga aí, ali, esbelta, tranquila, que não vai alterar o projeto arquitetônico. Legal. E isso dá um ar de modernidade também, né? Porque, diferente da alvenaria, né, onde você tem vigas e pilares aí que muitas das vezes a gente quer esconder, né, porque a gente quer, como você falou, criar um design de interiores mais adequado. No steel frame a gente acaba utilizando, né, por exemplo, as residências que nós já executamos aqui, né, dentro do nosso escritório, os arquitetos que trabalham conosco, muitas vezes a gente até trabalha de forma visual, né, para dar um aspecto moderno também para a residência, né, falando mais do aço pesado, né, porque as pessoas realmente se chocam, né. Mas é mais um termo técnico, vamos dizer assim, por causa que isso implica, inclusive vai estar no nosso primeiro episódio, quem quiser assistir, fica aí o card em cima, né, a respeito disso, né, porque o steel frame ele tem chapas específicas, né, diferente do que todo mundo costuma achar, que, por exemplo, no drywall, onde você tem ali 0,50 para tudo, né, no steel frame não, nós temos ali chapas 0,95, 0,80, né, para cada um ambiente, porque isso implica, como você falou, um projeto estrutural de cargas, né? Isso também implica na economia do projeto. Então, para cada ambiente, a gente dimensiona essa chapa, essa estrutura, né? Para ficar financeiramente viável esse projeto. E, além disso, dependendo do que o arquiteto quer para cada ambiente, quer uma sala mais ampla, pé direito, ou quer um quarto maior, por exemplo, realmente a gente consegue dimensionar através de treliça, mas para que talvez não fique tão caro, seja ideal colocar um aço um pouco mais pesado, né, para que você tenha um vão maior, uma resistência também maior durabilidade, né, e pegando esse gancho de durabilidade assim, a gente sabe aí que uma casa em alvenaria, né, apesar dela ser rígida, né, ela tem uma durabilidade muito longa, né, é o que todo mundo nos pergunta, principalmente no nosso escritório também, vou construir steel frame, a minha casa vai durar 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu moro na casa que era da minha bisavó, que passou pro meu avô e agora está conosco. Qual a durabilidade média assim, que vocês enxergam, até tecnicamente como profissionais da área, né, que vocês acham que essa casa, essa residência ou essa certificação dentro desse mercado ela possa ter? Quer falar? Nada melhor do que o que já existe, né? Tem casas nos Estados Unidos com mais de 100 anos de existência. E a gente pega o produto que faço algumas análises, né? Você tem uma proteção de 275 gramas de proteção galvânica por metro quadrado num perfil. Se a gente pega esses guardrails, estruturas que sustentam placas em rodovias, ficam ali tomando sol e chuva, tem 75, 80 gramas de galvanização por metro quadrado. E aquilo fica tomando sol e chuva. A gente vê, obviamente, manutenção, mas imagina pegando 275 gramas de proteção. Eu estou falando do aço porque, de fato, é o produto que vai nos garantir a solidez estrutural. Sim. Né? E o aço fica completamente protegido. Né? Ao contrário do que nós já temos hoje a norma brasileira, mas isso a gente já aplica já há muito tempo, porque questão física, o aço não fica em contato, química, né? O aço não fica em contato com a fundação, a gente protege, existem várias formas que nós podemos fazer e fazemos hoje em obra, para que o aço ele fique completamente estável e garanta aí, eu posso pegar então o que já existe 100 anos. Sim. A Metalite fez uma obra em 2016 e essa obra, inclusive esse cliente contratou uma obra
uma obra de 110 metros quadrados, finalizamos essa obra, ele não queria nem deixar a gente sair do interior de São Paulo. Ele já queria que nós ficássemos lá, porque ele já emendou praticamente, poucos meses depois, a obra de 630 metros quadrados, que foi a sede da fazenda. Então, ele percebeu ali, de fato, uma qualidade, né? E essa obra que nós entregamos, essas 2 obras que nós entregamos, nunca fomos chamados para nenhum tipo de garantia, de manutenção, né? Legal. Isso é uma coisa muito importante, né? Acho que isso no mercado de steel frame, eu, como engenheiro também experiente aí, né, há 12 anos nesse mercado, eu falo que realmente a gente acaba fidelizando o cliente com a própria matéria-prima, com a própria obra em si, né? Muitas vezes eu falo porque eu vim também, assim, fiz estágio em construtoras no convencional, e uma obra em convencional, no seu período de concepção até a sua entrega, há um desgaste muito grande. E o pós-obra também, né? Porque pelo alto volume de manutenção, como você disse, né? Às vezes tem que voltar, retrabalho. Como o Gustavo já disse, né? A gente já entrega já com retrabalho na obra. Então, o pós-obra ele já é desgastante. Muitas vezes o cliente já fica aquele conflito direto com o construtor, né? Com quem está fazendo, porque já recebe aquilo sabendo que bem logo, vamos dizer assim, bem próximo, já se tem que dar alguma manutenção, algum trabalho, né? Mas steel frame a gente fala que não aceita desaforo, né? A curto prazo, se algo está errado, ele vai mostrar. Vai dar problema. Né? Vai dar problema. Nós já tivemos obras que nós tivemos que voltar para consertar, difere de fato aí. No mercado é de fato o compromisso, né? Nós estamos suscetíveis aí a um erro humano nesse processo, naturalmente. E naturalmente, por ser uma obra industrializada, isso é muito menor. Mas, obviamente, precisamos já ir na obra, mas são coisas pontuais. Você falar que uma casa está trincando absurdamente, não, isso não existe. Né? No steel frame, os materiais flexíveis, tudo ele pensado para, de fato, assumir essa movimentação. Né? Mas é muito mais tranquilo em relação à alvenaria, não tem dúvida. Só completando essa informação, essa questão da resistência, às vezes a gente recebe pergunta dos clientes, tipo assim, qual que é a garantia? Fala, tá, eu acho que você não está querendo saber a garantia, porque a garantia, o próprio Código Civil, né, prevê lá a garantia, e nós damos a mesma garantia da alvenaria, mas eu acho que você está querendo saber a resistência, quanto que uma obra em steel frame dura. Essa casa que às vezes foi de um bisavô, de uma bisavó, que tem lá 100 anos, 150 anos, no Brasil a gente encontra aí cidades mais antigas como Ouro Preto, mas aquelas construções antigas, paredes espessas e tal, e tá lá em pé. Não é? Mas se a gente pensar quantas manutenções estruturais essa edificação já precisou ter para continuar em pé. Na alvenaria, seja ela estrutural, ou seja ela alvenaria de vedação, né? A alvenaria com pilares e vigas, ela sempre precisa ao longo dos anos passar por manutenções na estrutura, que é o que vai segurar a edificação em pé. O steel frame, por ser uma estrutura monolítica e autoportante, nós não precisamos fazer manutenção na estrutura. A manutenção que a gente precisa fazer é uma pintura, que por sinal vai durar mais no steel frame do que na alvenaria. Como o Rony disse, nós não temos problemas com mofo, com infiltração, então a sua tinta vai durar muito mais tempo ali naquela parede. Então a manutenção que se faz é a manutenção normal, digamos assim, é uma pintura. Se com o movimento, vamos supor, você mora numa rua onde passa muito ônibus, caminhão, que você tem uma vibração do solo maior, com o tempo, uma placa ou outra na junta ali, dali 20, 30 anos, pode aparecer uma fissura, mas na placa, não é estrutural. Diferentemente da alvenaria, que pode ser uma fissura ou uma trinca às vezes, até na estrutura, por conta do próprio peso da edificação. E aproveitando o gancho, o steel frame é uma edificação que resiste a abalos sísmicos, a terremotos. Por isso que países como o Japão, o Chile, o próprio Estados Unidos, que sofrem muito, né? O Brasil é um país abençoado, que nós temos assim fatos isolados, né? Eles utilizam muito essa tecnologia construtiva exatamente porque ela é uma casa que não cai. Ela é o famoso balança, mas não cai. Então ela vai balançar, vai trincar uma placa ou outra, mas a placa é só uma vedação. Você tira uma placa, colocou a outra e está pronta. A estrutura da edificação ela continua intacta. Diferentemente da alvenaria que vem a ruir, um abalo sísmico, cair e até podendo vitimar fatalmente as pessoas. Né? E James,
aí vai aparecer aquelas pessoas assim, mas eu tive uma obra e foi uma tragédia. Cara, você tem que analisar quem que foi contratado para isso. Né? Porque hoje a gente já entra em alguns métodos de orçamento, voltando um pouco. Você recebe o orçamento, o cara fala assim, olha, eu tenho um orçamento mais barato. E eu teve cliente, inclusive, falou assim, eu posso abrir para você. Falou, olha, o meu orçamento ele não é baseado no meu concorrente diretamente. Né? Nós, obviamente, seguimos o que o mercado tá apontando, com custos, mercado financeiro, econômico, aquela coisa toda. Mas muitas das vezes, desses problemas de obras, é referente à mão de obra não qualificada. Isso é um dos pontos que nós falamos, inclusive, no primeiro episódio, né? Que o ideal é que, para as pessoas que desejam construir, né, fazer uma alta pesquisa de empresas que realmente já entregaram obras, que já têm um tempo de mercado, que é diferente do método convencional, onde a pessoa ali, não desprezando, né, o profissional, mas meu tio era pedreiro, então eu aprendi com meu tio, que aprendeu com meu pai, e aí a gente trabalha com isso. E aí eu vou entrar num gancho, né, que a gente começa a falar sobre steel frame, é um processo de alta tecnologia que também demanda uma mão de obra específica, não é uma obra feita em milímetros, por exemplo, não é uma obra que, vamos engrossar um reboco aqui, vamos tentar... 10 centímetros. Vamos fazer um ajuste ali, porque o steel frame ele não aceita esse tipo de coisa, até porque implica muito no layout, né, como o Gustavo já abordou aqui, né, o layout ele tá dentro da parte elétrica, da parte de hidráulica. Então, qualquer ajuste que seja feito ali, ele impacta em outras coisas, porque é uma obra muito bem pensada na sua concepção. Desde o seu projeto ali até a sua execução, ela é muito bem detalhada, né? É uma obra toda feita através de planilhas e projetos. Então, toda medida feita ali, muito bem feita através de milímetros mesmo, para que não sofra nenhum impacto direto, né, de patologia ou erros na execução dessa obra. Então é muito importante, sim, uma pesquisa mesmo de empresas especializadas, né, de pessoas que tenham domínio, talvez de empresas que tenham certificações mesmo deste mercado, né, porque o aço, né, é diferente que todo mundo pensa que o tijolo você vai lá e quebra e coloca outro no lugar, desmanchar um painel, o retrabalho que isso causa, né, ter que tirar uma parede de um lugar, sem dúvida isso causa um impacto muito negativo, né, então para quem deseja construir, pensando no desempenho que nós temos, né, uma obra aí planejada para alguns meses, né, que é o intuito do projeto em steel frame, é isso, né, uma casa que tenha conforto, mas que ela também seja rápida, né. Então, é assim, uma coisa que eu recebo frequentemente no nosso escritório. James, eu vejo muito na internet que o pessoal entrega essa obra rápido. Qual que é o prazo que você vai me entregar essa obra aí? Falo, isso vai depender do projeto, vai depender da sua dificuldade, né? Nós vamos planejar isso, a sua obra ela precisa ser planejada. Exatamente. Mas isso passa por impacto vamos dizer assim, menos coisas a serem feitas no decorrer da obra. Que é o que também a gente recebe muito no convencional, né? Eu não gostei dessa parede aqui não, mas eu quero mudar. O steel frame não, ele é feito em carga, né? Ele é calculado até o aço na sua compra, né? Tem estipulado um valor específico porque ele é calculado em peso, né? Você não vai ali, eu quero comprar 100 painéis, né? Igual o drywall, você vai ali no depósito, eu quero comprar ali tantos montantes, tantos guias, né? Porque o steel frame ele tem tanto steel frame como engenheirado, mas pensando em otimizar o processo, obviamente nós vamos sempre ali no engenheirado que já vem pronto, né? Os painéis já montado, porque isso agiliza. Uma obra em stick frame ela é legal, ela é divertida, mas o que nós gastamos de impacto também, tendo que remodelar esse painel, ter que cortar, medir, então acaba que a gente tira o que de fato foi feito no steel frame, né? Para que a gente tenha menos prazo, né? Isso também financeiramente, que nós já falamos aqui anteriormente, uma obra aí que você vai ficar em 1 ano, 2 anos, um ano e meio. Impacto. Financeiramente, principalmente para quem não está capitalizado ou só tem aquele dinheiro viabilizado, né, especificamente para aquela obra, né, porque é uma coisa que a alvenaria a gente sofre muito, né, uma obra, sei lá, vamos pôr um valor fictício, eu tenho 100 mil reais para fazer uma obra prevista em 1 ano, aí já vira 1 ano e meio, aqueles 100 mil reais já vira 200, né? Vira, sem dúvida. E o sonho da casa própria, digamos assim, se acaba se tornando um pesadelo, né? Durante a obra. Nunca mais eu quero fazer obra na minha vida. Eu já não quero mais. E aí, pegando esse gancho, assim, né? É uma coisa que a gente recebe muito, e a gente falando de valor mesmo agregado, assim, qual a melhor fundação? Obviamente, isso vai depender muito do projeto, terreno, né? Cada terreno tem sua peculiaridade, né? Mas assim, obviamente o steel frame, por ser uma obra mais leve, assim, o que vocês têm trabalhado mais assim, ultimamente, né? O que vocês enxergam assim, que seria uma fundação adequada para receber uma residência aí, um padrão médio de 90 metros quadrados, por exemplo?
Olha, comumente, né, é radier, comumente. Mas isso depende muito do projeto, depende muito do solo, né? Às vezes eu tenho um projeto que eu vou ter um volume de aço laminado, com cargas pontuais ali importantes. Então, certamente a fundação ela tem que estar preparada para isso, por isso que depende do projeto. E comumente o radier, porque a maioria das obras que nós já fizemos, projeto estrutural e análise do solo, ela seguiu para o radier. Mas as vertentes de material e projeto, elas são importantes para poder dar o veredito final de radier. E de fato o radier, ele como uma fundação rasa, é o momento que se economiza na obra, né? Eu falo para o cliente, olha, você vai economizar muito nesse processo. Entretanto, é importante sinalizar que o material você vai economizar. Agora imagina você pegar um carro e colocar esse carro no chassi. Se o chassi estiver errado, você não vai encaixar o carro no chassi. E a obra de steel frame é isso. Se o radier, que é o chassi, não estiver de forma correta, não tem como encaixar aquela casa ali. Então você economiza sim um volume de material, mas é importante que o radier ele esteja em conformidade ao projeto. Na alvenaria você tem ali uma flexibilidade grande, né? Esses dias nós atendemos muitos municípios. Esse é um ano importante. Eu abro um parênteses aqui para poder falar disso. Nós atendemos aí aproximadamente 200 municípios, de 150 municípios. Porque é um ano eleitoral e a gente tem um volume de UBS para poder ou serem finalizadas ou serem construídas. E me ligou o engenheiro e falou, olha, fundação você tem aqui uma margem de 1 centímetro a 1,5 centímetro em cada extremidade. Aí ele, não é possível só isso? Eu falei, só isso. É só isso. E então se encontra essa dificuldade, né? O que é embutido ali em termos de instalações hidrossanitárias e elétricas, né? Dificilmente aquele ponto vai estar corretamente no eixo da parede que nós temos 90 centímetros. Então existem algumas artimanhas ali para poder ter essa flexibilidade. Tá? Então, comumente radier, mas com uma série de cuidados aí. Isso também passa pela mentalidade do mercado, né? Hoje, a alvenaria, né, como ela aceita essas adaptações aí, né? Como a gente falou, aumenta a reboca aqui, quebra aqui, aumenta um espacinho ali. Então, hoje, quem constrói, quem faz radier, né? A gente vê, eu também passo por isso nas minhas obras, realmente a gente vê essa dificuldade, né? Ah, não, mas eu tenho aqui 5 centímetros mais ou menos, né? Não dá para adaptar? Não dá, né? Porque aquilo que você falou, realmente é uma obra que ela é encaixada ali. Os painéis vêm sobre medida. Eu não tenho como expandir um painel, né? Não tem como aumentar 5 centímetros em um painel, por exemplo. Exato. Então, é uma mentalidade que precisa ser mudada até para quem trabalha nesse método convencional, que muitas das vezes serve também quem trabalha no steel frame, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba parecendo que o mercado são distintos, né? Mas querendo ou não, nós precisamos de profissionais também, assim, né? Nós temos acabamento nas nossas obras, né? Nós temos aí bancadas a serem instaladas, né? Piso, né? Revestimentos e tal. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento adequado para que haja esse ajuste, vamos dizer assim, né? Tanto do método convencional para o steel frame, né? A gente percebe isso, inclusive, hoje, recentemente uma pesquisa aí que há a possibilidade de um colapso de mão de obra para o mercado convencional nos próximos 7 a 10 anos, em razão do alto número de idade, né, de pessoas trabalhando nesse mercado, diferente do steel frame, né? Exato. Por ser hoje uma obra mais leve, então hoje as pessoas mais jovens, diferente antigamente, né, que trabalhavam com convencional, que acaba tendo uma carga mais pesada, né, carregar um tijolo, um concreto. Um volume maior de colaboradores para uma muito obra. maior, diferente do nosso sistema aqui, né, onde nós temos algumas pessoas apenas para trabalhar em montagem, algumas outras em chapeamento, algumas outras talvez um profissional só para questão de revestimento de lã de vidro ou alguma coisa do tipo, né, que mais uma questão acústica. Então a mão de obra ela acaba se tornando, apesar de ser específica, ela é menor. Mas a gente percebe também uma baixa idade, né? Uma média de 20 a 25 anos de idade de profissionais desse mercado, diferente do convencional hoje aí, que a gente tem de 39 a 41 anos de idade, aí, vamos dizer assim, de pessoas mais novas, né? Uhum. Obviamente tem pessoas com uma idade um pouco mais avançada, né? Porque também hoje se encontra muitos pedreiros tentando se adaptar nesse mercado, né? Uma coisa que a gente recebe muito no nosso escritório, tem vaga aí pro pedreiro, eu faço forro de gesso aí, tô querendo aprender steel frame. Tem vaga aí, então
a gente também consegue perceber que existe pessoas do convencional tentando se adaptar. Então nós vivemos um momento no nosso país, especificamente falando de steel frame, onde há a possibilidade de trabalhar em conjunto, né, tanto o convencional quanto o steel frame, porque de forma, de fato, que o convencional não vai terminar. Nós precisamos, sim, de radier, muitas das vezes nós precisamos, assim, de assentamento de bancada, né? Sem dúvida. E eu gostaria de falar, assim, de saber de vocês, né, assim, visão de quem está aí, principalmente, né, parabéns por vocês, uma empresa bem estruturada, né, obviamente uma empresa referência aqui para nós em Minas Gerais. Qual a percepção de vocês, assim, para o nosso mercado de ano de 2024? Como vocês enxergam aí? Existe uma alta demanda, né, principalmente para as pessoas que querem construir, quem está chegando também neste mercado, igual, como eu já disse, né, obviamente uma procura por profissionais querendo engajar neste mercado. O que vocês enxergam para esse ano de 2024? Assim, uma demanda? Qual a perspectiva para a Metal Light para esse ano? É absurdo hoje o volume de chamados, né? Pessoas querendo saber, pessoas pedindo orçamento, mas a informação legal que mostra muito como que o mercado ele tem evoluído. Esse ano a gente já recebeu clientes na Metal Light e o cliente falou assim para mim: você não tem que me vender o sistema, você tem que me vender a sua mão de obra, porque eu já estou convencido do sistema. Uma obra hoje que nós estamos executando na cidade de Sete Lagoas, o cliente ele chegou e falou assim: olha, eu quero esse aço, eu quero vedação em EIFES, eu quero um médico. E ele já sabia o que ele queria. E aí ele falou: olha, como foi? Ele falou: pesquisei. Né? Quando nós começamos a Metal Light, assim bem como você também começou, digitávamos no Google assim, steel frame. E o Google ele regionaliza. Sim. Então você encontrava 2, 3 fotos, pouquíssimo material. Diferente de hoje, né? Hoje você encontra volume de fotos, enfim, muito grande. Então o cliente hoje ele já não só tem a informação, como ele está mais esclarecido e ele já está mais decidido. Então a perspectiva para esse ano ela é muito boa. Muito boa. Assim, nós atendemos muito também o mercado em São Paulo. São Paulo, que é quase um país dentro do Brasil, ele sinaliza muito. Fala: olha, está crescendo e vai crescer muito. Então, a perspectiva para 2024 é de um crescimento importante. Ah, legal. Queria agradecer vocês, queria que vocês deixassem uma dica, se caso fique à vontade, né? No nosso podcast a gente sempre deixa algumas dicas também importantes, seja de mercado ou através mesmo da construção em si, né? Eu quiser trazer algum gancho que vocês acham importante da empresa de vocês, né? Gostaria de ver assim, tem alguma dica que vocês gostariam de abordar, principalmente para quem, como eu já falei, né, tá chegando agora nesse mundo do steel frame, né? Eu vou dar uma dica que aconteceu com a gente, com o cliente. Pessoal que for construir e ainda não sabe qual sistema construtivo vai adotar, se atenha primeiramente ao projeto arquitetônico, elétrico e hidráulico. Muita gente já quer resolver tudo. Não, precisa de projeto, eu já vou fazer projeto de fundação, já vou fazer paisagismo, isso, aquilo. Se atenha a esses 3 primeiros. Porque nós recebemos um cliente com um projeto já de fundação pronto e ele teve que refazer o projeto. Ainda assim ficou mais barata a construção. Mas aguarde a definição do sistema construtivo para fazer o projeto de fundação. Isso é muito importante e você vai ver que você vai economizar muito, tanto no projeto quanto na construção, caso você opte pelo steel frame. Legal. Muito bom, é um prazer receber vocês aqui no Diário de Obra, né? Espero futuramente receber vocês novamente. Fica o convite para que vocês retornem, né? Obrigado. É um prazer estar contigo, Gustavo, é um prazer estar contigo, Ronei. Sejam bem-vindos vocês aí também. Antes que eu me esqueça, né? Curte, compartilhem, comentem no nosso canal aqui. Eu acho interessante, né, divulgar essas informações. O intuito do nosso canal nada mais é poder disseminar essas informações. E muito obrigado a vocês dois, né? Fica o convite para uma próxima aí. Obrigado, James. A Metal Light está à disposição aí para, de alguma forma, agregar ao diário de obra, agregar no cenário mineiro aí a construção a seco. E, enfim, precisando, estamos às ordens. Obrigado, sempre. gente. Obrigado. Obrigado.